bem? Vamos falar hoje de coordenadas, tá, pessoal? O que são coordenadas? As coordenadas, elas são grandezas, são números que servem para a gente poder localizar, certo? Bom, então olha o nosso mapa aqui, a gente tem um mapa aí da cidade de Porto Alegre, beleza? Aí ele pergunta assim para você: como podemos localizar a Praça Dr. Mauro Cardoso nesse mapa? Bom, a praça está aqui, ó, beleza? Você vai analisar aqui o recorte do mapa e você vai ver que esse mapa foi dividido em quadradinhos, certo? Cada quadradinho desse daqui a gente diz que ele é um quadrante, beleza? Bom, então vamos lá. Como é que se dá o nome ao quadrante? Primeiro sempre a letra, ó, você olha aqui, tem a letra na linha e as colunas estão representadas por números, beleza? Então essa praça aqui, ó, Dr. Mauro Cardoso, ó, ela tá onde, ó? Ela tá no quadrante B3, beleza? Então a gente diz que as coordenadas da praça é B3, beleza? Bem simples, né? Então essa letra e esse número representa a coordenada que a praça tá nesse mapa. Se você pegar o nosso mapa aqui da cidade na lista telefônica, ele também está dividido em quadrantes, tá? Aí dá para você brincar de localizar a sua casa, beleza? Bom, depois você tem as coordenadas geográficas, tá? As coordenadas geográficas, elas servem para a gente estar localizando pontos, né? Locais no nosso globo terrestre. Bom, a Terra, pessoal, como vocês sabem, ela é quase esférica, né? Ela não é esférica perfeita, porque ela é achatada nos polos. Então a gente fala que ela é um geóide ou um planetoide, beleza? Essa representação aqui, ó, retangular, é uma representação, como eu disse, né, da nossa Terra, beleza? Aí eles tiveram a brilhante ideia também de dividir essa representação aqui retangular da Terra em vários quadradinhos, certo? Aí cada linha dessa daqui foi dado um nome. Essas linhas aqui que estão horizontais, pessoal, certo? Que está deitada, elas receberam o nome de latitude. E essas que estão na vertical, que estão de pé, receberam o nome de longitude. Então nesse mapinha a gente tem alguns pontos que foram marcados. Só dois, né? Alguns que é só dois, beleza. Então você tem o ponto A. Qual que são as coordenadas do ponto A? Bom, primeiro você vai olhar aqui, ó. Onde que o ponto A está? Em cima da onde, ó? Ele está na latitude 30 graus norte. Por quê? Porque ele está acima da linha do Equador. Acima da linha do Equador é considerado norte e abaixo é considerado sul. E a longitude dele é de 90 graus, olha lá, ó, no sentido leste. Lembra que a direita é o leste e a esquerda é o oeste. Agora o ponto B. O ponto B, pessoal, ele também está na latitude de 30 graus, só que agora é 30 graus o quê? Sul, beleza? E a longitude dele é de 150 graus. Ah lá, beleza? Também no leste. Se você viesse aqui e marcasse um ponto aqui, ó, certo? Quase em cima do círculo polar ártico. Vim aqui e marquei esse ponto A meu aqui, ó. Tá tão quente hoje que nem a caneta quer trabalhar direito aqui, ó. Marquei meu ponto C, beleza? Aqui, ó. Qual que são as coordenadas, ó? A longitude dele, a latitude dele é de 60 graus norte, porém a longitude é de 120 graus aonde? A oeste agora, certo? E se eu vier aqui, ó, e pegar um ponto aqui que não está representado legal, né? Por exemplo, aqui, ó, no Equador, como é que seria as coordenadas dele? Bem aqui no meio do oceano, seria a latitude 0 grau e a longitude de 120 graus, beleza? E agora as coordenadas cartesianas, pessoal, que são uma das coordenadas que se usa na matemática, tá? As coordenadas cartesianas, elas são representadas em um plano. O que é esse plano? Bom, primeira coisa, a gente sabe que um plano é uma superfície plana, né? Que não é curva, que é reta, bonitinho. Aí os matemáticos tiveram a brilhante ideia de fazer o seguinte nessa superfície. Vamos traçar dois eixos nela.
tá? E esses eixos têm que se cruzarem e têm que ser perpendiculares. O ângulo aqui entre eles tem que ser de 90 graus, beleza? Então eles traçaram aqui, ó, o eixo azul e o eixo vermelho. Aí eles falaram assim, vamos dividir esse eixo também em unidades, tá? Então 1, 2, 3 e esse eixo vermelho aqui também em unidades, 1, 2, 3 e assim por diante. Então quando foi fazendo essas divisões, pessoal, a gente teve o que? A gente forma a malha quadriculada. E cada um desses pontinhos aqui de encontro vai representar as coordenadas, beleza? Então, esse eixo aqui, ó, que está deitado, que está na minha horizontal, é chamado de eixo dos X, certo? E o eixo que está na vertical, que está de pé, é chamado de eixo dos Y, bom? Só que ele não tem o nome bonitinho assim, X e Y, ele tem o nome mais da hora. O X, a gente diz que ele é a abscissa, certo? E o Y é a ordenada. Por que abscissa e ordenada? Lá no nono ano você vai entender o porquê desse nome, abscissa e ordenada. Por enquanto agora, basta saber que o eixo X é chamado de abscissa e o eixo Y é chamado de ordenada. E a união de todos os pontos aqui forma o plano cartesiano, tá bom? Cada ponto aqui nesse plano vai ser representado por um par ordenado. Par, a gente sabe que é 2, tá? E ordenado, quer dizer que esse par vai ter uma ordem, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Vamos pegar um ponto P aqui do nosso exemplo, que tem as coordenadas 3 e 4, tá? Vou marcar o ponto P aqui, ó. 3 e 4, beleza. Como é que eu vou representar esse ponto, ó? Eu não falei que ele é um par ordenado que tem ordem? Sempre a primeira coordenada aqui, ó, que no caso é o 3, vai representar o meu X. E a segunda coordenada vai ser o Y, beleza? Então eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o X, aqui é a abscissa. Achei o 3. Eu vou levantar ele até o 4 lá na ordenada, ó. Então eu vou tracejando aqui, ó. Certo? Opa, já deu aqui na linha do 4, ó. Tá vendo? Onde elas se encontraram aqui os tracejados é o ponto P, de coordenada 3 e 4, certo? Ah, vou marcar um outro ponto aqui, um ponto Q, que não tem no nosso exemplo. Sei lá, 8 e 7, vai? Então o que eu vou fazer? Eu sei que esse 8 é a coordenada X e o Y é o 7, beleza? Então aqui no 8 eu vou levantar ele até onde? Até lá o 7, ó. Tá vendo? E aqui também, no 7 eu venho tracejando ele, ó. E onde eles se encontraram é o meu ponto Q. Uma dica, para você fazer esses exercícios aí, faz em folha de papel quadriculado, tá bom? Isso aqui eu montei, tá? Isso aqui eu não achei para copiar, beleza? Então vamos lá, vamos treinar aí. Ponto A. Ponto A tem coordenada 2 e 3. Então como é que eu vou marcar esse ponto A aí? Vamos lá, vamos pegar uma cor que aparece lá. Vermelho. Não, vermelho eu já tenho lá. Vai o verde mesmo, vai. Ponto A. Quem que é a abscissa dele? Quem que é o X? O X é o 2, certo? E a ordenada, o Y, é o 3. Então, esse 2, eu vou levantar ele até aqui o 3, tá vendo? E onde se encontraram, eu marco o meu ponto A. Beleza? Ponto B. Ponto B tem coordenadas 4 e 5. Quer dizer que a abscissa dele é 4 e a ordenada é o 5. Então, você vem tracejando até encontrar aqui o ponto B, beleza? E agora, o ponto C, que tem coordenadas 1 e 4. Quem que é a abscissa dele? A abscissa é o 1 e a ordenada é o 4. Então, esse 1 você vai levantar ele até aqui o 4, beleza? Aí, onde se encontrou, você marca ele. Agora, o ponto O. O ponto O tem coordenadas 0 e 0. O ponto O é chamado de origem, certo? É um encontro aqui. Deixa eu fazer direito esse ponto aqui. Deixa eu apagar ele. Certo? Então aqui, ó, 0, 0 é a minha origem, beleza? Simples, né, pessoal? Então vamos lá. Agora você pode parar e se perguntar: os pares ordenados 2 e 5 e 5 e 2 são a mesma coisa? Vamos conferir? Quem que é a abscissa aqui? O X é o 2, certo? E a ordenada, o Y é o 5. Então você levanta esse 2 aqui até o 5 aqui, beleza? Então tá aqui. Agora o outro ponto, vamos fazer de amarelo. A abscissa dele é o 5 e a ordenada é o 2. Então eu vou levantar até aqui o 2, ó.
vendo? Deu a mesma coisa, pessoal? Se tivesse dado a mesma coisa, os pontos iam ser coincidentes. Um ia estar em cima do outro. Não deu. Então, eles são diferentes, tá? O ponto 2 e 5 é diferente do ponto 5 e 2. Ou seja, quando eu troco de ordem a abscissa e a ordenada, você tem pontos que são diferentes, tá? Então, vamos dar as coordenadas agora aqui, ó. Você tem uma malha quadriculada, um plano cartesiano aí, e você tem alguns pontos. Ponto A, qual é a coordenada dele? Vamos ver? Bom, é bem simples, ó. Para saber quem que é a abscissa, o x, basta você olhar ele lá, projetar ele até aqui, o 1, onde ele vai dar em cima do eixo x. Esse ponto A deu aonde? Deu em cima do 1. E aqui no eixo y, ele deu aonde? Ele deu em cima do 2. Então, o ponto A tem coordenadas 1 e 2. O ponto B, vamos ver o ponto B. O ponto B está aqui, ó. Então, projeta ele lá em cima do eixo y. Deu 4. Então, o x dele é 4. E o y? O y dele vai dar onde? Vai dar no 4. Então, as coordenadas dele é 4 e 4. Beleza? Ponto C, ó. O ponto C, pessoal, o x dele é 6. E o y é aonde, ó? O y é no 1. Maravilha. O ponto D. O ponto D, o x dele é 7 e o y dele é 3. Então, o ponto D tem coordenadas 7 e 3. E o ponto E, 3 e 7. Beleza? Então é com vocês aí agora, hora de praticar. Valeu!